Bem, irmãos, estamos na última aula. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 8. É 8? Quem irá por nós? É isso mesmo? Vamos ver, os pastores aí, envia-me a mim. É 6. Errei por 2, hein? É o 6, 8. A confusão era 8, 6. Vai preso a si mesmo, né? Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Então, nesse texto, nós estamos em videoconferência com alguns locais: Cariacica, no estado do Espírito Santo, São Paulo, Pedro do Rio, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Recife, Cachoeira de Macacu, também no Rio de Janeiro, Porto Velho, Salvador, Portugal, Toronto, Everett, Estados Unidos, Newark, Estados Unidos, Pompano, Estados Unidos, Hallandale, Estados Unidos, Orlando, Estados Unidos, Barcelona, Espanha, Ottawa, no Canadá, Ajax também, Montreal, Chatham, Estados Unidos, Chicago, Estados Unidos, e Atlanta, nos Estados Unidos. Nós louvamos ao Senhor por estarmos nessa videoconferência com 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26 localidades, né? Nós estamos quase, eu acho que com aproximadamente 10 mil pessoas, 10 mil obreiros. Muito bem, meus irmãos, o assunto, portanto, vamos ler. Temos irmãos aqui de Moçambique, dos Estados Unidos, Canadá, Itália, estão conosco aqui. Alguns lá, no Principiante, um grupo lá de 4 irmãos lá do Uruguai, e a Argentina também, presentes aqui conosco. Vamos então ler o texto da palavra, Isaías 6, 8, comigo. 6, 8 mesmo, né? Então pronto, quem é que estava rindo aí? Então comigo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, nós já conhecemos uma operação do Espírito Santo e sabemos que essa operação do Espírito Santo, ela tem se dado no mundo inteiro. Nós já sabemos que ela tem, porque a descida do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo, é uma promessa do Senhor: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E para esse momento é antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estamos debaixo de uma operação do Espírito Santo. E essa operação do Espírito Santo tem um significado, que é preparar o mundo para o grande evento, que é a vinda do Senhor Jesus. Não existe diferença de operações e de modo de ação do Espírito Santo em todo mundo. Deus tem uma obra para realizar, Ele sempre teve. A obra que Ele começou, que vem realizando desde o Pentecostes, com ênfase para o momento que nós estamos vivendo. Então, em cada época, uma ênfase, e o momento que nós estamos vivendo tem uma ênfase que está relacionado com a vinda do Senhor Jesus, que é chamado momento. É esse momento, então por isso nós chamamos esse momento de obra. Obra é mais, não é, significativo para nós, porque é uma condensação da expressão. Fica muito mais fácil quando falamos em obra. Às vezes as pessoas pensam: obra é a Igreja Cristã Maranata. Não, a obra é do Espírito Santo. A Igreja Cristã Maranata, ela está lutando, está entendendo, está buscando, e a preocupação da igreja em si
com esse nome que foi dado pelo Senhor, é para identificar esse momento, fazer valer aquilo que está no projeto de Deus para essa hora, é da nossa responsabilidade. Pode ser de outros também, mas da nossa, nós sabemos como, onde, porquê e quando. Nós estamos muito bem inteirados disso. Essa ênfase tem sido sentida pela igreja fiel nessa hora. Já falamos que é a necessidade do preparo, né? E direcionados para os 3 grandes focos. O mundo, Israel e a igreja. O derramamento do Espírito Santo e tudo que está acontecendo envolve igreja, mundo e Israel. Porque na Bíblia são os três elementos que estão identificados profeticamente. Então, toda a profecia, por isso que às vezes as pessoas se confundem. Pegam uma profecia, as que estiverem grávidas, orai para que a fuga não se dê no sábado, né? As que estiverem na Judéia, fuge para os montes. O Senhor está falando para quem? Para quem que o Senhor está falando? Para a igreja, não é isso? Não, está falando para Israel. Tá? E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Para quem? Para quem? Para o mundo. O bramido das nações, a aflição, para quem? Para o mundo, não é isso? Agora, a igreja tem o foco voltado para aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro dela. Aquilo que o Espírito Santo está operando, é aquilo que você está vivendo. Agora, aquilo que você está vendo também, de certo e de errado. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, muitas coisas que você entende, não certos. Se o Senhor está salvando, está ótimo. Se o Senhor está batizando com o Espírito Santo, está ótimo. Se as pessoas estão recebendo dons, está ótimo. Se você está curando, está ressuscitando, está tudo bom. Agora, é preciso identificar isso dentro de um corpo. Não é uma coisa que está acontecendo isoladamente. E nós vamos entender por que tudo isso. E eu gostaria que nesse período aqui, que é o 7º período, nós estivéssemos muito atentos para esse divisor de águas. Nós às vezes ficamos vacilando, porque nós não entendemos ainda a nossa posição com relação ao que está em volta. Nós não temos nada, observe, com o que está do lado de fora. Nada. Se o esgoto explodiu na casa do vizinho, eu não tenho nada com isso. Se o vizinho me pedir para ir lá ajudar, eu vou ajudar. Claro, não estou falando do meu vizinho, porque o meu vizinho é diferente. Eu estou falando do vizinho, de qualquer um aqui. Eu pedir, claro, você vai poder ajudar, você vai botar luva, você vai botar, né, vai se proteger e vai ajudar. Agora, você está preocupado com o esgoto da sua casa. Esse é que é o problema. E a nossa preocupação é que o esgoto lá do vizinho entre na sua casa. Aí sim, aí é diferente. Agora eu não tenho nada, a não ser que esteja me perturbando. Não está me perturbando, está para lá, o esgoto está para lá. Então, a religião tem um esgoto. E ela está jogando para qualquer lado. Ela não está dividindo, ela não quer nem saber. Pelo contrário, ela está fazendo questão de deixar todo mundo no mesmo esgoto. Para ninguém reclamar do mau cheiro. Todo mundo se acostumou, pronto, vai viver disso, acabou-se. Porque é uma operação do mal. Então, a nossa preocupação é colocar um divisor nisso, um divisor de águas. O que é obra? O que Deus quer de nós? O que está acontecendo lá com os outros? O que Ele não quer no nosso meio? Quando você fala religião, você não está falando da religião dos outros, você está falando do espírito religioso, não é? A religião que entra na cabeça das pessoas, que não deixa a pessoa receber uma bênção. Então, tudo aquilo que a religião tem lá, que quis jogar para o nosso meio, nós estamos jogando de volta. Estamos jogando de volta. Jogou o lixo para cá, mas pá, jogamos para fora. Cai na cabeça de quem cair. Agora, não estamos preocupados, não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Não é porque nós somos melhores, é porque nós não aprendemos a não conviver mais com lixo. Nós aprendemos a não conviver com lixo. Você pode viver numa favela, não é nada demais, nada demais. Você não pode transformar a sua casa em favela. Só isso. Viver em favela não é uma opção, você é obrigado a viver. Você precisa de viver, não tem nada demais.
Agora, se transformar tudo em favela, aí é difícil. Então, a obra é exatamente isso. Nós não vamos transformar, não é, aquilo que nós recebemos, não é, naquilo que está do lado de fora. Nós não vamos deixar que o esgoto de lá venha aqui para dentro. Então, vamos continuar. A ênfase, portanto, dessa obra do Espírito Santo, e a pergunta está de pé: quem irá por nós? Porque é uma pergunta pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Você pergunta assim: muito bem, sim, e quem que vai dizer isso lá fora? Que isso está errado, que isso não está certo. Quem vai dizer? A igreja tal. Mas ela vai dizer o quê? Ela está em condições de falar? A idolatria, a feitiçaria, a mistura, a mescla. Meus irmãos, eu vou até fazer uma pergunta aqui. Os irmãos estão lembrados, foi dada uma aula, eu não sei muito bem, talvez a Arlinda até se lembre, eu fui enumerando vários aspectos. Quando chegou no fim, eu digo: olha, sabe o que vai acontecer com essa igreja aqui? Ela vai se misturar com esse grupo que está aí, carismático da Igreja Católica. Ainda citei o nome do cidadão, do padre, que ele está falando línguas, diz ele que está falando línguas, ele está curando, ele está cantando os mesmos hinos. Os irmãos que assistiram aqui, vai terminar isso aqui, essa mistura vai dar nisso aqui. Os irmãos que assistiram essa aula, que estão lembrados, foi um final de aula. Eu estou pedindo até uma coisa que até eu não estou lembrando bem o assunto todo. Estão lembrados? Os que estão lembrados, levante a mão, não vou perguntar nada, só levantar a mão. Acho que gente... Vocês estão vendo? A quem irá por nós? A quem enviarei? Né? Se fosse o Senhor, né? Foi nessa situação que Jesus ficou, viu? Contava com os discípulos e só tinha um que ajudou ele, foi Judas. Mas eu terminei dizendo que esse evangelho que está aí, esse movimento que está aí, ia terminar junto com a igreja idólatra, com as mesmas coisas, com as mesmas bandas, com o mesmo gospel, com a mesma gritaria, com a mesma animação. Porque o evangelho que está aí, ele entendeu que o balanço da carne resgata a alma. Entendeu? Balançar a carne resgata a alma. Você vai para o céu, quanto mais balanço você der. Aí você diz assim: puxa, eu não estava prestando atenção nisso, né? Então as pessoas não se dão conta da situação. Quem assistiu às aulas aqui sobre a mescla? Levante a mão, por favor. Muito bem. Também não vou perguntar, mas a grande maioria não assistiu e vai assistir hoje sobre a mescla. Nós trouxemos um grupo aqui de 42 mil jovens, mais 8 mil aproximadamente estiveram em videoconferência. 50 mil que não representou nada, mais do que nós temos aí. Mas nós temos muito que falar, ensinar, orientar. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi o melhor possível. E eu gostaria que os pastores que estiveram, trouxeram os jovens aqui ou que vieram aqui, alguns dessem os testemunhos depois que eles chegaram lá, o resultado nas igrejas. E nós temos como se fosse um choque de gestão, porque, na verdade, nós estamos começando de trás para frente. A CODE vive pelos ministérios. Mas nós temos falado dos ministérios, lá no ministério, mas o ministério não chega lá. Lá no ministério, os ministérios não chegam lá. Cada um pensa de um jeito, cada um prega do seu jeito, não chega lá. Então nós trouxemos os jovens e agora orientamos que eles cobrem dos pastores aquilo que eles viram e ouviram e aprenderam. E que os pastores abram os púlpitos para que eles falem e dêem os testemunhos. E não são poucos não, são muitos testemunhos que estão aí. Mas vamos voltar aqui, porque o nosso assunto é muito importante. Agora, o aspecto profético tem sido evidenciado nos dias que nós estamos vivendo através dos sinais, prodígios, maravilhas, né? Sinais visíveis no céu, tudo isso. Mas tudo isso engloba o mundo, Israel e a igreja. O mundo nós já conhecemos, vamos citar, os sinais físicos,
Os espirituais que aumentam, os sinais estão aí, não precisa falar mais, né? O espiritual, o aumento do pecado, né? E a multiplicação da ciência, quer dizer, do conhecimento. Então, o mundo está dentro de um programa, dentro de um projeto que Deus traçou e que sustenta através da ciência. Esse mundo físico está sendo sustentado pela ciência hoje. Por quê? Porque a locomoção, os meios de comunicação, a ciência, a cura, os tratamentos de doenças. Então, há uma ação a nível mundial de conhecimento científico em questão de velocidade, através de computador, através dessas coisas, todo mundo já conhece, porque isso envolve uma série de outras coisas. Então, é a precisão, são os detalhes, é tudo aquilo que chega na hora. Então, nós estamos vivendo esse momento. Para Israel, o que nós estamos vendo? O povo volta à sua terra, as lutas que se travam lá estão lá. Não vão parar de jeito nenhum. Aquilo dali é um vulcão em erupção constante, terremoto, não vai parar aquilo. Porque tem um final profético, nós sabemos, não temos o que reparar ali. Não é? O preparo para reconstruir o templo, tudo está sendo feito. Tanto que eles querem um monte lá para reconstruir o templo. A briga está ferrada. E volta aos textos sagrados, porque agora eles voltam à Bíblia. Eles estão voltando, o Velho Testamento. E voltando com as informações que nós temos hoje do código, né? Do código que eles estão descobrindo, uma porção de coisas. Estão vendo no Velho Testamento que o Messias é o Messias, e que é Jesus. E eles estão conscientes. Só que o coração deles está endurecido. É como o cidadão que guarda sábado. Ele guarda sábado e acabou-se. Ele pode ouvir tudo o que quiser, não vai ter jeito, vai continuar guardando sábado. É quando o idólatra, ele é idólatra, vai continuar idólatra. O feiticeiro vai continuar feiticeiro. Ele pode ouvir tudo, a não ser que haja uma conversão. Mas o grande problema para nós não está nem em Israel em si, que nós estamos vendo, que estamos acompanhando, que são sinais para a igreja. Os acontecimentos do mundo também são sinais que corroboram a necessidade da igreja, no seu aspecto profético, mas a luta da igreja agora é essa. A primeira coisa que nós temos que levar em conta foi o derramamento do Espírito. Então isso é uma evidência que nós já temos, já conhecemos, não temos mais que discutir, porque é uma experiência pessoal, não é? Que muitos estão tendo e já estão recebendo essa bênção, preparando a igreja para a sua subida. É o último derramamento, como foi o primeiro, para a igreja, né, sair para o mundo, se estabelecer no mundo. E agora, o último derramamento, que é o segundo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, prepara da noiva para a partida. Mas o que está hoje nos envolvendo mais são as lutas com as doutrinas que nascem no seio da igreja fiel. Aí que está. E diz a palavra, saíram de nós. São movimentos de massa que se originam no seio da igreja fiel. Então, meus irmãos, veja aqui. Então já existiu uma igreja fiel sempre existiu, fiel. Mas dessa igreja fiel, começaram a sair movimentos, entendeu? De massa. E esses movimentos de massa, eles estão se encaminhando para dois fundamentos que estão dentro do projeto do inimigo, porque a palavra do Senhor diz que ele veio para debilitar as nações, e as nações estão debilitadas. Politicamente, o adversário dominou as nações. E os irmãos vão ver pela história que todos os reinos ele derrubou, todos. Ele criou, né, Nabucodonosor, depois o Império Medo-Persa, depois o Greco-Macedônico, depois o Império, né, o primeiro Babilônico, depois o Império Romano, e agora, né, os impérios todos, com
todas as ideologias, ele experimentou todas as ideologias neste último século, todas foram experimentadas, existem aí. E ele derrubou tudo, derrubou, ele debilitou as nações estão debilitadas. É guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, e agora, com a debilidade, ele levanta um povo, né, que vem daquela região dos caldeus, um povo que o Deus é Deus minúsculo, um povo que não tem medo de nada, um povo que enfrenta tudo. Então, o quadro está pronto. O palco está todo armado para os grandes acontecimentos de última hora. A igreja infiel, ela não está vendo. Ela vai se unir a tudo que te aparecer. Por quê? Porque ela começa pela debilidade espiritual. Ela sai da fé e ela caminha para os argumentos. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você ter argumento. É o argumento que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. É o argumento que a Bíblia diz, quem crê está salvo, quem não crê está condenado. É o argumento, se você disser isso, você está salvo. Se você disser aquilo, você não está salvo. Então, são argumentos. Então, eu pego a teologia e transformo a teologia para consertar aquilo que Deus fez que não está muito certo. Então, os teólogos consertam. Eles botaram Deus na mesma classe, com o mesmo uniforme deles, tá entendendo? E estão ensinando devagarzinho a Deus, mostrando a Deus que tudo que ele fez, não fez mais ou menos, que algumas coisas precisam, afinal nós somos modernos, afinal nós somos, então Deus precisa. Eles levantam um doutores, e a pessoa doutor em divindade, os irmãos sabem claro o que é doutor em divindade. Eu, por favor, não me apresente o doutor em divindade, que eu vou cair no chão morto. Porque doutor em divindade é um indivíduo que entende de doutorite, uma inflamação, entendeu? Da alma. Dá para entender? Dá para entender? Então, veja aqui. O que nós vemos hoje, meus irmãos? Isso tudo que nós estamos vendo aí, a apostasia é um abandono da verdade. Mas volto a falar, ela sai da igreja fiel. Onde é que está a igreja fiel? Onde é que a igreja fiel? Você olha hoje, você vê os movimentos, você vê coisas boas, mas você vê um monte de coisa errada. O mundo critica para lá, critica para cá, e o pior é que nós estamos no meio. Nós que não temos nada com isso, nós passamos a ser os vilões. Entendeu? Porque nós não estamos nos envolvendo com a questão. Os irmãos terem uma ideia, essa semana saiu um negócio, rodou aí na internet, né, uma pessoa que se diz Leoa de Judá. Pastora, para começar, a pastora já começou a grande brecha. É pastora para substituir, né, o outro que vem, que não pode passar a igreja para outro, tem que passar para a família. Então ele já mostra uma pastora. E não existe isso na Bíblia. Então uma pessoa frágil, uma pobrezinha, uma criatura que, né, você não tem como explicar, uma nenê jogada na cova dos leões, com o nome de pastora, cantando bonito e profetizando, bota a mão no ombro, e aquilo sai na televisão, papai língua, a outra, chorando, aquelas coisas. Meus irmãos, agora essa pessoa dá uma entrevista a nível mundial, pastora, se une com aquele cidadão que todo mundo conhece aí, que canta aí, com 2 milhões de discos, cede a música dela para esse cidadão e diz que não vê nada demais, e ele agora está cantando em todo canto, comprou a música para cantar lá no meio dos ídolos, na idolatria, na feitiçaria. Meus irmãos, é isso que você quer? Uma igreja conceituada, pelo menos em nome, lá, eu não vou dizer que é em Belo Horizonte, porque todo mundo conhece. Então vejam, meus irmãos, que tristeza, é crítica, eu estou fazendo uma crítica, eu estou lamentando com a pobrezinha daquela,
botaram um uniforme nela de pastor, quando ela não tem condições, porque ela é mulher, e não há ministério para mulher desse tipo, não existe pastora na Bíblia, não há nenhuma referência na Bíblia, no Novo Testamento, não há nenhuma referência entre os apóstolos, uma apóstola, não existe. Então veja só, chegamos a essa situação, e está lá, ela entra no palco, a leoa de Judá, que coisa, meu Deus do céu, veja aqui, ficou difícil, não ficou? Até para falar, né? Até para falar fica difícil. E cede e não vê nada demais, a ponto de dizer assim, não vejo nada demais, porque eu vejo muitos idólatras mais crentes do que os evangélicos. Aí, imagina, hein? Ela deve ter tirado a informação pela igreja dela, né? Meus queridos, quando nós falamos isso, nós não estamos falando mal, porque o problema não está lá, o problema está aqui, está na sua cabeça, entendeu? Na sua, e todos esses estão em videoconferência conosco. Estão longe, coisíssima nenhuma. Estou vendo a cara deles todos aqui, ó. Todos eles aqui. Estou gravando muitíssimo bem, que ele fica aqui, ó. Entenderam vocês? Essa é a situação que muitos que estão aqui queriam que a obra tivesse, entendeu? Queriam que a obra vivesse disso, de teatro, de funkeiro, de aquele troço, aquele que bate aí, como é o nome daquilo? Eu me lembro. Não, bailão não, é aquele outro. Hein? Pagodeiro, esse pastor, é isso, pagodeiro. O pagodão de Jesus, né? Imagine, esse foi corajoso, os outros ficaram calados porque gostam, entendeu? Os que ficaram calados porque gostam, entendeu? Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Você pegar o sacrifício de Jesus, que apanhou uma noite inteira, de manhã cedo já amanheceu sem comer e sem beber, passou a noite sem dormir. Depois foi preso, apanhou de todo jeito, humilhado, 3 anos sem comer e sem beber, botaram uma roupa vermelha nele no último dia, despiram a Jesus, despiram as vestes de salvação, feriram com a palavra da religião, com a lança, tudo aquilo que aconteceu a Jesus. De manhã cedo ele sai da fortaleza Antonina para a crucificação, o povo apupando na rua, dando esses assobios dos gospel que estão por aí, apupando os gritos religiosos. Meus irmãos, é esse o Cristo que vai te salvar? É esse evangelho que o mundo está precisando? É esse? Quem acha que é esse pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Seja covarde não. Levanta a mão. Aquilo que você tem pregado na igreja, falado bobagem, fala agora, aqui. Se apresenta aqui. Não espera sair para lá, não. Eu estou falando assim, porque eu estou com toda a consideração com os irmãos. Mas vejam só, meus irmãos, esses apelos são um pouco meio pesados, mas são necessários, porque as pessoas não se dão conta do momento que estamos vivendo. Quem vai dizer isso ao mundo? Que esse evangelho que está aí não é verdade? Quem vai dizer? Levante a mão. Você tem coragem? Levante a mão. Pode levantar, agora pode levantar. Que levanta nada? Não tem coragem para levantar, para dizer ao mundo. E eu pergunto, quem é pior? Israel ou a igreja? Agora responde, o primeiro ou o segundo? Israel é o pior ou é a igreja? É Israel? Quem acha que é Israel pior do que a igreja, diga sim. Quem acha que a igreja é pior do que Israel? Diga sim. Sim. Veja aqui. A igreja, meus queridos, é muito pior do que Israel. Os sinais estão todos aí.
Nós sabemos que a vinda de Jesus está próxima. O derramamento do Espírito já houve a primeira vez, houve a segunda vez. Nós estamos diante de sinais, prodígios, maravilhas do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo pousava sobre algumas vidas. Na igreja, o Espírito foi derramado. E eu pergunto, a igreja cumpre a sua missão, ela está cumprindo a sua missão, para entregar a última profecia para o mundo? Nós vamos embora? Vamos embora? Falou com o filhinho, a vizinha, alguma coisa? Alguém falou, Jesus está para vir, hein? Aquelas conversinhas bobas, né? Eu acho, hein? Eu acho. Né? Jesus está aí mesmo, hein? A 2000 chegará, de 2000 não passará. Crente de obra falando bobagem desse tipo, entendeu? Sem conhecimento de nada, zero à esquerda. Vai dizer isso para o mundo vai rir. O mundo vai rir. E eu vou fazer uma pergunta: esse evangelho que está sendo gritado aí, com shows, com pagodão, com tudo isso que está aí, esse evangelho vai criar um corpo? Vai? Engano, vocês pegam aí o Orkut, que vocês vão ver a reação dos nossos inimigos. Pega lá. Pega para vocês verem a reação do inimigo. O desejo deles de não aceitar nada. É parte dessa exclusão, sabe? Eles não precisam, o livro de Judas fala deles. Amantes de si mesmo, ingratos, desafeiçoados, desobedientes a pai e mãe, não querem nem saber. Eles não, são como peixes, não tem que os governem. A obra do Espírito não, o Espírito tem governo. É o único governo que existe no mundo hoje, porque ninguém faz nada com medo do homem. As pessoas têm feito por amor a Jesus. Eu me submeto, você se submete, você não se submete porque você precisa. Quantas pessoas estão aqui, oficiais de exército, fiscais, deputados, senadores, seja lá o que for, professores, por que você vai se subordinar? Mas não é isso não. A sua subordinação não é a pessoas, homens, não. Vocês respeitam e têm respeitado, e nós respeitamos, aquilo que é do Senhor, que é a unção, é um governo que ninguém está vendo, que parece estar implícito, mas está muito bem explícito. É a palavra que ninguém pode torcer. Quando você ouve a palavra que ninguém torce, está ali o governo do Espírito Santo, que é a revelação. Ninguém vai mudar isso. É por isso que a palavra tem que ser revelada. Porque quando eu prego a palavra da minha cabeça, essas pregaçõezinhas de docezinho, bombom, esse negócio que você diz para agradar meia dúzia, isso não tem valor nenhum para nós. Não. Sabe por quê? Porque elas não convencem. Quando você olha para o homem e diz assim, mas que maravilha, que cultura, né? Você viu? Culto, o outro é muito curto. E não sei mais o que, a cultura, e não sei o que. Você viu? O que ele falou? Assurbanipal, Assaradão, Nabupolassar. Isso deve ser, ele falou Nabupolassado. Deve ser uma coisa boa de comer. Que pastor está no espírito, né? Meus irmãos, que as pessoas vivem, elas analisam as coisas, aí o mundo aí fora, e muitos aqui também. Mas vejam, meus irmãos, nós chegamos numa hora, é o divisor, nós vamos ter que ir para o mundo, nós vamos ter que chegar. Os irmãos sabem que nós tivemos Belo Horizonte, quando nós foi a obra, nós tivemos Belo Horizonte e fizemos uma denúncia ali, curtinha, ninguém podia ir porque não dava para o estádio, não dava. Aqui tinham 30 ônibus, foram 4, e assim por diante. Outros lá tinham 60, foram 10. O que nós dissemos para o mundo? Que os sinais que estão aí falam da proximidade da vinda do Senhor Jesus. E nós vamos ter que gritar para o mundo. Sabe o que nós vamos dizer para o mundo? Nós vamos gritar lá, contra a vontade dos irmãos lá do Rio de Janeiro, nós vamos gritar lá no estádio. Entendeu? Se eles quiserem depois, o pessoal for para a igreja botar para fora, pode botar. Se eles quiserem aproveitar, vão aproveitar. E vão ter que entender que nós temos uma responsabilidade, seja um, seja dois, seja 10, seja quantos forem.
nós vamos ter que chegar lá, vamos ter que ir lá para o Nordeste, gritar mais uma vez para 50 mil pessoas, vai ficar 5, não tem problema. E depois eles botam 8 para fora, não tem problema, mas nós vamos fazer isso. E nós vamos dizer uma coisa, e sabe o que é que nós entendemos? Sabe o que é que nós estamos entendendo? O que é que nós vamos dizer para o mundo lá fora? Veja aqui, para começar, aqui, estamos aqui, é um grupo da Igreja Cristã Maranata, porque não tem outro grupo. Infelizmente, só tem isso aqui para dizer isso aqui. A primeira coisa que nós queremos dizer é que esse evangelho que está aí não é verdade. Por isso, isso é uma mescla, isso não leva ninguém à eternidade. Agora, quero dizer uma coisa, não venha para a nossa igreja. Não venha para as nossas igrejas. Por favor, vai lá para a sua igreja e conserta o negócio lá. Porque nós não temos lugar na nossa igreja, a não ser que a gente consiga fazer uma troca. Tirar uns mais ou menos daqui, mandar para lá, e tirar os ruins de lá e botar para cá, porque fica tudo na mesma coisa. Então, nós vamos ter que dizer isso, nós não precisamos de gente dentro da igreja. Sabe o que eu estou achando? Sabe o que nós tivemos uma reunião de pastores? Sabe o que nós estamos achando? Nós temos gente demais nas igrejas. As nossas igrejas têm gente demais hoje, porque os ministérios não estão dando conta. Os ministérios não estão dando conta, não tem mensagem para entregar. E nós estamos vendo o seguinte, é melhor contar com meia dúzia que entendeu obra que vai pregar a obra. Porque o mundo não pode ser mais enganado. O mundo precisa de ouvir verdade. E nós vamos gritar para o mundo. Isso que está aí não é verdade. Nós não queremos ninguém. Eu não quero. Eu falo com franqueza. Estou aqui, estou mais velho do que o Vento Sul. Agora, não vou ficar perdendo tempo com crente de tradição, de movimento, não quero nem ver esse pessoal. Eu quero lidar com o ateu, eu quero lidar com o idólatra, eu quero lidar com o feiticeiro, mas eu não quero lidar mais com crente, porque crente não há pior tipo de gente do que crente. Você pregar, ele não se converte nunca mais, porque ele já entrou para esse lado aqui, da apostasia. Ele se acostumou com essa bagunça que está aí, você não coloca mais um dele na presença do Senhor. Não coloca. Depois que o homem cai para isso, aí não tem mais jeito. E sabe que foi essa nossa situação? Quando nós vimos isso, nós chamamos jovens, recrutamos jovens, agora aqui, meus amigos, vocês agora vão cuidar disso, porque os nossos obreiros são poucos, eles não dão conta, vocês agora vão ter que cuidar disso. A responsabilidade agora de vocês vão dar para casa. O que o Orkut entrou dentro das igrejas, na casa dos filhos, dos pastores, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos, eles vendo tudo e deixaram. Nós tivemos que entrar gritando, não pode, isso não está certo, e não está, lutamos, e muita coisa foi feita pelo Espírito Santo, mas agora está determinado. A podridão já caiu aí fora. Eles não tem 1, 2, 3, 4, 10, são os moleques que estão por aí. Eles têm que defender. Eles têm que defender a posição deles. Só que eles não dizem que eles são bebedores de álcool, de cerveja, de vinho, de cerveja. Eles são, social, mas eles são os pedicanos sociais. Eles não dizem que eles são escondidos atrás da máscara da pedofilia. Eles não dizem. Eles não dizem. Tem um monte deles, que foram excluídos, inclusive, de igreja. Eles não dizem que eles roubaram dinheiro da igreja, eles não dizem. Eles não dizem que pegaram dinheiro da igreja, eles não dizem. Eles não dizem que eles vêm fazendo farra por aí em tudo que é canto. Eles não dizem. Eles não dizem que eles estão fazendo contaminação, eles não dizem. Eles não dizem, eles só dizem a opção deles. Eles começam dizendo assim, eu sou hétero, outro diz que é homo, outro diz que é bi, outro diz que é tri, outro diz que é não sei mais o que, lá vai, essas opções porcas, imorais, que um homem que é homem, ele não precisa dizer o que ele é. Ele não precisa dizer, se bem que hoje talvez até seja obrigado a dizer, mas, para crente, servo de Deus, ele não tem que dar essa satisfação para o mundo, botar a cara dele, aquela cara lavada, escovada, suja, de doido, num negócio daquele. Eu vi um doido, maluco, falando mal, disse que teve um ano na igreja, e que não deixaram ele tocar guitarra, um maluco, camarada doido de pedra. Nós temos uma relação com todos eles. Todos eles. Aquela cara assim, aquela mosca, aquela boca suja com a mosca aqui, aquela cara doido, cabelo todo espinhado. Olhei, esse camarada aqui só tem uma solução para ele. É um choque elétrico, 250 mil
3 vezes por dia. Os camaradas desse dando norma dentro da sua casa, se comunicando com o seu filho, com sua filha, com o seu neto, com o irmão da sua igreja, o grupo de louvor. Um outro indivíduo escreveu dentro de um grupo de louvor, saiu da infelicidade, entrou sorrateiramente no grupo. A irmã mandou: pastor, estou recebendo isso aqui. Ele disse assim: amor, porque não sei o quê, porque a igreja não tem amor. Nós escrevemos para ele bonitinho, ele sumiu do mapa, entendeu? O show do amor. O Hollywood do amor, aquelas coisas que... Porque ele não está pregando no ônibus, no trem, porque não sei mais o quê, aquele show gospel, né? Pregar no trem, e de noite, meia-noite, conversar com um bêbado, meninas novas, adolescentes recém-convertidos, um louco desse, e o pastor permitir que um maluco desse dirige. E ele fez uma reclamação, observe, ele botou lá no negócio lá dele, de que na igreja não tinha amor, porque apareceu um indivíduo lá do Ceará, da terra aqui do Caracas, e tinha feito uma cirurgia, não era crente, não era coisíssima nenhuma, e estava viajando naquela madrugada para o Ceará, não sei quantos mil quilômetros de ônibus, não me recordo muito bem. Então, o diácono e o obreiro e o pastor nem sequer se prontificaram para levar ele de carro, o obreiro. Imagina, depois de 9 horas da noite, 9h30, o diácono, o obreiro que trabalhou o dia inteiro, ter que pegar um cidadão, e era perto, 50 quilômetros da rodoviária. Só passar no Rio de Janeiro, às 10h30 da noite, por aqueles lugares ali, entrando numa rua, saindo noutra, aí ia dar uns 120 quilômetros, e de volta, no mínimo. Imagine se esse irmão cai na tolice, na cabeça de um doido desse, e levar e dar uma trombada e explicar à polícia de que aquele cidadão que está no carro, que ele não conhece, que ele nunca viu, e a família depois vir de lá: o senhor matou meu pai. E o rapaz nunca mais saiu, o obreiro nunca mais saiu da dificuldade. Show, né? Nunca mais quer aparecer. E ele devia ter levado o fulano para a casa dele. Por que não levou? Pegava o ônibus que estava dali, ia chegar ali, é mais 50 quilômetros para quem vai 3 mil. O que tem isso? Meus irmãos, o inimigo, mas também nós fomos dizer. Aí no meio ele coloca assim: me ajudem, como quem quer dizer, vem para cá, entra aqui no meu site para vocês entrarem, conversa comigo. Veja só, um escorpião pedindo uma carona, uma rã para atravessar um rio. Diz assim: me ajuda que eu sou bonzinho, só te dou a ferroada lá no fim. Meus irmãos, nós temos cada coisa. Está aí no portal do presbitério para quem quiser ver a resposta que foi dada. Sumiu do mapa. Sumiu do mapa. Ele bota nem nome, é um supernome, é não sei o que, é foquinha, não sei o que, é pé de cana, não sei mais o que, aquelas coisas uma mulher, uma idosa, se oferecendo para um jovem, mãe de 3 filhos, bota fotografia e se oferecendo para os meninos. Se tem cabimento um negócio desse? Esse povo pode fazer parte de uma obra séria. Eles têm que defender essa imoralidade toda, eles têm que ficar atrás disso. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, olha, a pergunta está de pé: quem irá por nós? Está aí o mundo, está aí. Nós estamos vivendo esse momento do abandono da verdade, é o que se chama apostasia, é bíblico. 1 Pedro, verso 1,15, os irmãos vão encontrar isso. Os irmãos vão ver que essa manifestação, nesse momento, a palavra manifestação, vocês vão encontrar essa palavra, ela fala desse momento profético, onde os fatos profetizados estão visíveis, a manifestação do anticristo. Então, é um momento onde os fatos proféticos estão visíveis, né? Tudo aquilo para designar um tempo, quanto à operação do Espírito Santo, quanto à obra do Senhor, quanto à palavra, quanto ao conhecimento do Senhor Jesus e tantas coisas. Meus irmãos, nós estamos vendo que há uma pregação enfática do anticristo que está desde o primeiro dia da igreja. Ele tenta imitar a verdade. O anticristo,
E as pessoas não se dão conta disso. Elas estão na igreja, entram todo dia, o pastor lê a Bíblia todo dia, lê em casa, mas ele não se deu conta de que ele estava vivendo disso. Ele pega a televisão e liga lá e tal, começa a catar o versículo de um estudo bíblico que o cidadão fez lá, que não tem nada coisa a ver com aquilo que a obra está precisando. Nada, nada. Aí a igreja não cresce. Então, outro dia um me telefonou, pastor, eu estou com muita dificuldade, e aqui, porque estão me tirando. Sim, meu querido, escuta uma coisa. Tá bom, você está sendo injustiçado, né? Muito bem. Há quantos anos você está aí? Não, eu estou há 2 anos na igreja. Quantas pessoas se batizaram? Não, você me dá um relatório de quantas pessoas se batizaram na sua igreja aí. 4. Em 2 anos. Eu disse, meu amigo, se você tiver um comércio, onde você fica com a porta aberta, paga água, luz, imposto, material de limpeza, esse povo todo que vem de ônibus, você pegar a condução dos irmãos que saem de suas casas todo dia pagando ônibus, táxi, carro, roupinha, entendeu? Que vai se rasgando, sapato, sola de sapato, só em sola de sapato, meu companheiro, você já está devendo muito. 4 vidas em 2 anos. Meu querido, vem cá. Você não espera que os outros vão te tirar, não. Pede para sair. Sai. Você tá perdendo tempo. Você está gastando quanto nesse telefonema seu? É um trocado. Pois esse trocado você deve guardar. Você ligando para mim, para trás de um negócio desse, não está vendo logo que não tem cabimento. Você não está enquadrado em hipótese nenhuma num trabalho de pastor. Você não tem pastoreio. Quantos você botou para fora? Porque eu tenho família, porque não sei o que. Isso aí você sabe fazer. Você é competente em botar as pessoas para fora para chegar numa coisa. Afinal, sou pastor. Você é pastor coisíssima nenhuma. Você é servo e olhe lá, aqui não tem título. Essa obra não tem título. Você não é, você está pastor. Entendeu? Pode ser 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40. Entendeu? Você quer pregar uma coisa que você não tem. Você tem na mão e você quer pregar o que está na sua cabeça. Entendeu? E é isso que a igreja não cresce. E é isso que o Espírito Santo, não são seus colegas que querem te tirar, não. É o Espírito Santo que não quer você lá. E quer te dar uma oportunidade de você ir em outro lugar, para ver se você se converte, para ver se você vai orar ao Senhor, vai buscar a face do Senhor. Tem hora que você tem que buscar a face do Senhor, para tudo, vai buscar a face do Senhor. Fica falando bobagem não, que ninguém está aqui para isso não. O povo de um modo geral, hoje, com as informações que tem, não aguenta mais conversas, historinhas bobas, porque porque não sei mais, que é bobagem. Você quer ensinar ciência para quem? Para um povo que está todo mundo aí, está todo mundo com curso superior, embora não sabe nada, mas está, entendeu? Mas são sabidos. Meus irmãos, as características são essas, a negação da fé. A fé está negada, porque a fé é Jesus. Então, eles pregam que é movimento, é isso, é aquilo. Então, se a fé é Jesus, você não está dependendo de mim, você está dependendo de Jesus. Eu sou o pastor, para dizer que você deve buscar o Senhor pela madrugada, para te dizer que você deve buscar o Senhor em oração, para te dizer que aquilo que você ouviu de manhã cedo. Eu sou pastor para isso, para nutrir, para orar com você na sua necessidade, para te ajudar até na sua necessidade. Agora, para fazer milagre para você, negativo. Por quê? Porque é você que vai dar conta ao Papai do céu, o Senhor dos céus e da terra. É você que vai dar conta. Não é o pastor, não, porque o pastor não tem alma, não tem lugar, não tem cofre para guardar a alma de ninguém. O cofre que ele tem é para guardar dinheiro só. Entendeu? Olha, eu hoje vou fazer um jejum e por todos aqueles que pagaram, não sei mais o quê, e aqueles que contribuíram, aqueles que fizeram sócios, mas eu também vou dar um pouquinho para os que não são sócios, porque nós aqui somos bondosos. Nós não temos isso não. Você quer isso? É isso que você quer? Não é aqui não. Não é aqui não, errou o caminho. Salvação da carne, é isso que se prega aí, a salvação da carne. É dar comida para um, não sei o quê. A tradição está toda metida nisso. Salvar a carne. Salvar a carne. Bíblia e razão, religião, letra, isso que está aí. A pessoa ela não entra quando fala em revelação, ele pula, quer brigar. Tá. Mas às vezes também o pastor não tem, né? Então fica o problema. Evangelho sem regeneração, sem novo nascimento, tudo é isso aqui, ó. É tudo caminhando para lá. Evangelho sem regeneração, todo mundo é igual. O mundo precisa vir ajudar
a carregar o peso da cruz. Traz o mundo, porque nós não temos nada para levar para o mundo. Não temos como. Precisamos de dinheiro do mundo, nós precisamos da ajuda do mundo, nós precisamos de tudo que venha acudir essa igreja falida, que se chama evangelho, que está hoje por aí, até com o nome de evangelho. É claro que existe a verdade em todo canto, mas o homem não quer isso, não. Evangelho sem novo, cheio de heresias, mensagem, experiência da ressurreição. Se você perguntar a algum companheiro aqui, se ele sabe o que é salvação, o que é que se dá no processo de salvação, ele não sabe. Ele não sabe o que é o encontro com Jesus, ele não sabe. Ele pensa que é argumento. Ele compra 10, 15 livros e começa a ler aquilo. Bobagem. Pura. Ele não tem, ele se esquece da experiência, ele se esquece do momento que o Senhor visita o coração dele. Ele se esquece daquilo que é o compromisso dele, da fé, da certeza, do amanhã. Meus irmãos, a profecia é a maior bênção que Deus tem colocado no meio do seu povo. E o Eli, o profeta, negou, o sacerdote negou a profecia ao povo, Ministério que não tem profecia, não tem valor nenhum. Você não vive sem profecia. Se você vive sem profecia, você é um incrédulo. Se você vive sem profecia, você é um religioso que não tem valor nenhum para Deus. O profeta foi levantado para falar, para que Deus pudesse falar com você. Eu quero os profetas junto comigo, porque eu sei o meu dia amanhã. Ninguém vai precisar estar me ensinando, não. Eu sei como será o meu amanhã. Eu sei o que Deus pode me livrar. Eu sei o que Ele pode me acrescentar. Você quer viver do seu jeito? É do seu jeito que você quer viver? É o bonachão? É a belezinha que está aí? É isso? Está enganado? Esse caminho você não vai chegar, não. Esse evangelho vai para isso aqui, ó. Para heresia. Está quase. Tudo está no passado. E Deus disse, e Moisés falou, está tudo no passado. Salvação estática, não tem nada. Salva uma vez, salva para sempre, acabou. Então, tá. A religião está vivendo de 3 ênfases: violência, sexo e dinheiro. Todo mundo já sabe disso, está cansado de saber. Ela se esmera em defender um Deus muito importante. A religião está defendendo um Deus importantíssimo, um Deus de manobra, um Deus de concílio, né? Um Deus de política eclesiástica. Quem vai ser o presidente? Quem vai ser o secretário? Afinal de contas, né, grandes coisas. Quem sabe, quem vive sabe o que é isso. Na obra, ele não se arvora, ele não é doido para botar a cara, porque quando ele põe sem ser do Senhor, ele está perdido, ele está morto. Essa glória isso não dá a ninguém, não, nem aqueles que ele escolhe. Já pensou uma obra como essa com políticos? Quem que você vai botar? Olha, você vota o fulano, viu? Porque ele comprou um carro, porque ele te deu. Se esperar isso de quem vai governar, desista. Desista. É mais fácil ele tomar seu carro. Deus falou, quando Deus esteve no mundo, quando Jesus ressuscitou, que um Deus que precisa de um grande homem para disputar com o anticristo. E depois ele se une com o anticristo. Vê se eu vou entrar num papel desse. Depois se une. Ele vai se unir, porque o propósito é materialista. E o materialista vai para o materialismo. Ele vai com a pedra do Rio Jordão, ele vai com o dinheiro que ele recebeu, entendeu? Do impuro, do mentiroso, do hipócrita. Ele vai com esse dinheiro embora. Ele é materialista. Nós hoje não podemos mais nos enganar disso, não. Você está vendo todo dia, nos programas, está vendo todo dia,
o povo transformado em balcão de negócios. Um evangelho de resultados para a família. É o meu filho, depois fica meu neto, meu bisneto, ainda bem que eu não tenho neto. Tem um genro que está aqui na frente. Está aqui. Entendeu? Já me tirou lá do último andar, me botou para baixo, e se eu descuidar, ele me bota na garagem. Ele não gosta quando eu digo isso, não. Você é um bocado exagerado, né? Deus não precisa desse homem que vai lutar contra o anticristo, não, viu? Para se unir com ele. Meus irmãos, os sinais, essas conotações culturais, teológicas, filosóficas, fortalecidas em universidade, correio eletrônico, comunidade de caídos, libertinos favorecidos pela globalização, movidos sob a justificativa social, estão prontos para entrar nas fileiras do anticristo, cuja pessoa só se manifestará na figura do homem da última hora. Por enquantação do anticristo simulado no seio da igreja fiel, com doutrinas de teólogos, alguns viciados no fumo, na cocaína e tudo que está por aí. É o caso de teólogos como Kierkegaard, um fumante, um cachimbo, teólogo com cachimbo desse tamanho. Tá? Aquele que tem, aqui no Brasil, tem com uma perna só. Meus irmãos, em cada parte do mundo, estão os continentes, países, blocos, nações. A operação do Espírito Santo é a mesma. Só que eles não querem. Só que eles não querem. Eles estão acomodados. Como os religiosos de Israel se acomodaram. Mas na hora de fazer o show, eles botam Jesus vestido de vermelho. Batem no rosto, deformam o corpo. Colocam a lança nele, para dizer que, usando a palavra, para ferir o próprio corpo de Cristo. Eles usam a palavra para ferir o corpo de Cristo. Eu pergunto, é isso que você quer? É isso? É isso? Fala a verdade, é isso que você quer? Pode até ser, para alguns, mas tem uma grande maioria que não é isso que quer, não. E Deus vai levantar um povo, está levantando um povo, meus irmãos, que não vai aceitar isso, não. E nós estamos correndo atrás para não deixar entrar no nosso meio. É o esgoto. Pode acontecer lá fora, agora aqui dentro, não. O cristianismo está preparado para ser um remédio para o mundo? Hein? O cristianismo está aí, está preparado para ser remédio para o mundo? Tá, meu querido? Tá. Esse cristianismo está aí. É remédio para a alma? Anderson, fala aí. Sim ou não? Então, fica mais ou menos. É isso? Não pode. Não. Isso não e não mesmo. O mundo não está preparado. Esse evangelho está aí, não tem nada para dizer para o mundo. Por quê? Porque ele usa o argumento do mundo. Qual é o argumento do mundo? Não tem mais nada. Meus irmãos, a mensagem do Espírito Santo é a mesma. A reação é que está sendo estranhada. A reação. Pecado. E ela está entrando pelo esgoto, sexo, vinho, música gospel, dinheiro, assobio, apupo, violência, o mundo que vem pelo esgoto. Os irmãos, eu comecei essa semana com um pastor, ele leu sobre a mescla, ele não tinha assistido a aula, servo de Deus, homem, dedicado ao Senhor. Mas onde é que foi descoberto isso? Que mensagem é essa? Como é que isso foi descoberto? Meu amigo, isso aqui já existia. Agora o Espírito Santo nos levou a fazer isso. E sabe de uma coisa? Se nós não fizéssemos isso agora, se nós não dessemos esse grito agora, nós íamos gritar nunca mais. Porque a coisa ia crescer de tal jeito que não ia como fazer. Eu acho, eu falo eu aqui, eu não tenho direito nenhum de falar, eu não tenho direito, sou o último que fala, o primeiro que corre. Agora veja aqui, eu não tenho direito de falar, mas eu acho, eu tenho pensado que a obra
se ela não partir para ser obra, nunca mais ela vai ser. Se ela não agrupar agora, não fizer uma exclusão, tirar um bocado de coisa que está por aí sobrando. Vaidade, presunção, mando. Se isso, tirando isso, porque há muitos crentes, inclusive nós tivemos uma experiência muito grande com os jovens. Sabe o que a grande maioria dos jovens falou? Pastor, como é que nós não sabíamos disso? Eu sou desde criança dentro da igreja. Nunca foi divertido. Sabe que isso para mim, isso que eu estou vendo aqui, isso é uma coisa corriqueira, isso é normal. Eu estava achando que nós é que estamos errados. E onde é que está o ministério? Nós não vamos chegar aqui, isso aqui, fogueira santa, show de não sei o quê. Nós não temos que falar nada disso. Viu? Nada disso. Nós temos que ter o cuidado de não entrar no nosso meio aquilo, porque não é uma coisa, outra. É uma mistura aí que o pastor vai dar uma aula só sobre isso. Só sobre isso. E ele fala certinho, mas certinho. Quem vai dizer isso ao mundo, meus amados? Quem vai? Quem irá por nós? Quem irá? Quem irá? Quem vai? Quem irá? Aí. A teologia, que é a teorização da fé, é o ensino enunciado em forma de leis dogmáticas. E lei dogmática é uma frase do evangelho tirado do contexto, que muita gente faz. Agora o ecumenismo tem uma base doutrinária que é o Papa, tudo que ele diz está certo. Meus irmãos, a teologia é todo um trabalho para justificar a fé religiosa. Ela está sendo reduzida a uma gnose. Sabe o que é gnose? É uma ordem intelectual. É um cristianismo sem vida, sem comunhão com Jesus. Isso é gnose. Na salvação, Deus toma a iniciativa, sem anular o homem, colocando o homem na família de Deus, que é a Trindade. Você faz parte da Trindade? Você faz parte da Trindade? Eu sou do gospel. Está meio difícil então, né? Deus pega o homem, a salvação é tirar o homem do mundo e colocá-lo na Trindade. Ele faz parte da família, agora da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo e você, que é a igreja. Quer mais? Vamos ficar de pé. Que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor, vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o mundo? É esse evangelho que está aí? Somos nós os pobrezinhos, mesmo os ruins. Somos nós os ruins. Tem jeito. Queremos atrair sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor.
Aleluia. Nossas almas inflamar. Por que que os líderes caem? Por que que eles caem? Porque eles cavaram cisternas rotas. Eles ficam inventando coisa, pastora, não sei mais o que, essas tolices que estão por aí, e nós estamos vendo os resultados. Um se misturando com a igreja, outro com problema lá, não vamos tocar, porque deixa para lá, todo mundo sabe, ninguém está... Sai da palavra, entra num rumo difícil. É isso aí. As pessoas vivem de opressões. Sábado é uma pressão. A pessoa vira ateu guardando sábado. O judeu não descobriu o projeto de Deus em Jesus, porque ele não cria nesse Jesus. Ele cria num Deus inacessível. Não é o nosso caso. Deus tem te falado. Você não vai poder dizer que não. Você não vai negar isso. Se Deus não está te falando, é porque você está no lugar errado. Ou você que está o errado. E é o segundo meu. É você que está errado, porque Deus quer se revelar. Você está precisando de alguém para falar no seu lugar? Você está muito enganado. Os líderes caem por causa de metafísica, filosofia. Deus quer se revelar, sabe aonde? Na fenda da rocha. Quando eu passar, ele disse a Moisés, você vai me ver pela fenda da rocha. É a fenda do Calvário, da cruz, do martírio, do sofrimento do nosso Salvador, daquele que derramou seu sangue, morreu por nós, abriu-se uma fenda, ali que você vai ver o Deus Todo-Poderoso. É ali que ele vai te revelar. É a ferida de Jesus que vai te dar a salvação. Os líderes caem porque eles saem da brecha. Eles saem da rocha. Eles não querem rocha. São eles. Eles querem ser os donos de Deus. Meus irmãos, quando você fala isso, não temos nenhum ódio. Nenhuma palavra não é dirigida a A, B, a C. Aqui, é que o problema está aqui. O problema não está lá fora, não. O problema não está lá na televisão. Não bota sua cabeça lá na televisão, não, porque não está, não. Nem no programa do rádio. Deixa. Está fazendo. Moisés viu isso, o Egito viu maravilha, viu isso. Mas olha, só que entrou quem tinha um sangue, hein? O momento é o sangue, é o clamor pelo sangue de Jesus, hein? Não saia da porta, não saia debaixo do sangue. Não sai debaixo do sangue. Deixa as maravilhas acontecer. Deixa. O que tem? O Egito não se converte por causa de maravilha, não. O mundo não se converte por causa de maravilha, não. Nem por causa de cura, nem por causa disso, não. E eu conheço várias pessoas. As pessoas que mais me impressionaram na vida foram pessoas que tiveram curas extraordinárias. Ressurreição. Eu conheci 3 casos de ressurreição, estão no mundo. Não adiantou falar para a moça, para a jovem. E ela sabe que ela ressuscitou. Meus irmãos, que realidade difícil. Agora você não precisa ver ressurreição, você não precisa ver nada. Você vai ver, pelo menos a sua. Mas você precisa do sangue. Que é Faraó só vai deixar a igreja sair a que tiver o sangue na verga, na porta do coração. Não adianta pregar outra coisa. Você tem outra mensagem, a não ser essa. Uma visão. Eufia é um homem muito bem vestido, de terno, com uma aparência muito boa, muito elegante ele era. Ele se posicionava de tal forma onde a voz dele podia ser ouvida em todos os lugares. E falava, e em todos os lugares aquela voz podia ser ouvida. As pessoas eram atraídas porque para as pessoas, para o mundo, aquela voz era uma voz suave que agradava às pessoas que ouviam aquela voz.
Pastor João Carlos. Mas para nós, a figura daquele homem era uma figura horrível. E a sua voz soava para nós como uma coisa muito horrível, muito ruim. Tão ruim que nós nos sentíamos até acuados pelo som daquela voz. E foi exatamente no momento quando o pastor usou aqui a expressão, a quem enviarei? Quem irá por nós? E o som daquela voz nos fazia estar acuados. Mas eu via que nesse momento um ser celestial, ele se colocava à nossa frente. A aparência dele era uma aparência muito simples, mas poderosa, porque ela reprimia o som daquela voz e aquela figura. E era atrás desse ser que nós íamos nos enfileirando e saíamos acompanhando este ser, e o nosso trabalho era um trabalho de resgate, e que tínhamos muita urgência em fazermos esse trabalho de resgate. Nós vamos encerrar esse período, uma oração pelo pastor de Pedro do Rio, está em Pedro do Rio, pastor João Carlos. Está em conexão? Tá. Vamos cantar só a primeira estrofe desse louvor. Pastor João Carlos aguarda enquanto cantamos a primeira estrofe desse hino. Rude Cruz. Rude Cruz. Todos. Dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, coroa trocar. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor do Recife, pode encerrar. Edilson. Te bendizemos, ó Pai, porque isso demonstra o amor do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Senhor Deus, porque pela revelação nós não erraremos o caminho, Senhor Deus. Senhor Jesus. Recebe a gratidão do Teu povo nesta manhã, Senhor Deus. Porque em tudo tens cuidado da Tua igreja fiel, Senhor. Senhor Jesus. Pai amado, o Teu Espírito esteja em nossos corações, Pai, Glória todos os dias, para fazermos somente a Tua vontade, Senhor. Que o Teu projeto se cumpra no meio da Tua igreja, Senhor. Amém. Nós te pedimos e por isso te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O pastor que orou não saiu na tela. Outros saíram, pastor Pita, pastor Edilson. Lembramos aos irmãos que às 15h30 estaremos de volta aqui para o próximo período da aula. E às 15 horas, a convocação dos representantes que receberam uma convocação para uma reunião especial ali em cima, às 15 horas, só os representantes das áreas que vieram com as credenciais das áreas para essa reunião. Pronto, a paz do Senhor. Vamos almoçar. Cuidado, hein?
Como é que está lá? Como é que está lá? Melhorou? Qual é a reunião lá? Quantas pessoas tem reunião lá?